Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Hoje iremos meditar acerca do combate ou da purificação das paixões. Ontem nós introduzíamos isso, mas vale a pena retomar, porque pode ser que nem todos estavam quando falei ontem acerca das paixões, o que é uma paixão, né? O que ela significa, para podermos saber do que nós precisamos combater e purificar. Então, recapitulando o que falei ontem, todo ser humano, ele possui duas faculdades sensíveis, ou capacidade de sentir, de ter sentimento, também chamado de apetite. Existe primeiro o apetite racional, que nós estamos meditando aqui, segundo o nosso autor deste livro, Combate Espiritual, que é a base das nossas meditações, Lorenzo Scopoli, que ele chama de vontade superior, que é a própria vontade, que uma vez conhecendo o bem, sente a força atrativa por aquele bem de acordo com a sua razão. Isso significa que o primeiro apetite é aquele que gera em nós a razão, o conhecimento das coisas. Uma vez que nós conhecemos e nós nos sentimos atraídos por ela. O segundo apetite é o apetite sensível ou sensitivo. O apetite sensitivo é aquele que busca o bem através da atração que exercem os sentidos: paladar, olfato, tato, audição e visão. O apetite sensível, ele é mais forte e fácil de ser percebido. Por quê? Porque ele normalmente gera a partir da percepção dos sentidos. A primeira reação é uma reação sensitiva, é uma reação sensível. O apetite sensível é também chamado de concupiscência ou sensualidade, né? É uma força genérica que se distingue em duas potências desta mesma força chamada concupiscência. A primeira potência é a potência concupiscível, pela qual nós nos sentimos atraídos. A força ou apetite concupiscível é aquele que nos faz experimentar o deleite,
a alegria, a satisfação por conta de um bem, por conta de algo bom que fazemos ou que fazem para nós. Isso gera em nós um deleite, né? uma satisfação. Portanto, o apetite concupiscível, ele é mais fácil de se conquistar, e ele se manifesta de maneira mais perceptível, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco um pouco melhor. Mas também existe o apetite irascível, que é aquela capacidade de sentir reações dos seus sentimentos em busca de resistir. Resistir ao quê? Resistir à demora, resistir ao cansaço, resistir à dificuldade, que um bem que você deseja é mais difícil de ser alcançado, é árduo. O bem que é difícil e árduo necessita que você empenhe uma força, e essa força, ela chama-se apetite irascível, né? É o começo da ira, mas que ainda não é um pecado. Na verdade, é a força, é a resistência, é aquilo que você precisa, por exemplo, fazer para empreender uma tarefa que é difícil. O que são então as paixões e como nós podemos conceituá-las? As paixões, elas são sentimentos experimentados que são energias que podemos usar na busca do bem ou do mal. Elas não são nem boas nem más, as energias. A potência concupiscível pode nos arrastar para o bem e pode nos arrastar para o mal. A potência irascível ou apetite irascível pode nos afastar para o bem, mas também pode nos arrastar para o mal. O Catecismo da Igreja Católica, número 1763, ele nos dá o conceito de paixão. As paixões são as emoções ou movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir, em vista daquilo que ele experimenta, ou daquilo que ele imagina ser um bem ou um mal. Em outras palavras, então, as paixões é um movimento de sensibilidade que se gera dentro de nós, dentro da nossa alma. Por exemplo, o medo não é algo que nós produzimos, e muito menos racional. Tem gente que tem medos totalmente diferentes uns dos outros, né? E a pessoa fala assim: por que eu estou com medo disso? Não tem um porquê. É um movimento que está acontecendo. Quais são os números das paixões? São João da Cruz, ele segue a definição clássica de Boécio, que determina que são 4 paixões fundamentais.
sendo elas o gozo, ou alegria, prazer, né? A esperança, a dor e o temor, ou medo. Essa seria a definição clássica dos autores, principalmente de Boécio e dentre outros. Mas também existe uma classificação da escolástica que apresenta 11 paixões. São elas 6 do apetite concupiscível e 5 do apetite irascível. Do apetite concupiscível, 3 movimentos da sensibilidade apontam para o bem, e 3 movimentos da sensibilidade apontam para o mal. Para o bem que aparece, o movimento pelo bem que aparece é o amor. Então, quando algo aparece que é bom, o movimento de sensibilidade que acontece é o amor. Um bem que é futuro, que eu imagino que no futuro eu alcançarei, o movimento da sensibilidade chama-se desejo. Então, por aquilo que ainda não tenho, mas gostaria de ter, o que eu sinto? Eu sinto desejo. E o bem que já está presente, que eu já estou experimentando aquilo que é bom no presente, já está aqui comigo. Eu já recebi uma caixa de chocolate, eu já estou experimentando cada um deles, que eles chegaram para mim. O que isso produz de sensibilidade? O gozo, a alegria, a satisfação, né? Então são 3: amor, desejo e gozo. E 3 deles são movimentos da sensibilidade que apontam para o mal. O mal que aparece. Qual é o movimento que sentimos? Ódio. O ódio é o movimento da sensibilidade diante do mal. O mal futuro, que ainda não chegou, mas que eu imagino que vai chegar, né? O mal futuro que vai chegar, eu sinto aversão ou fuga. Eu tento me livrar daquele mal para que ele não chegue. Então eu sinto aversão por aquilo. E o mal presente, que já não tem mais como evitar, ele já está presente, já estamos experimentando esse mal. Eu sinto tristeza e dor. Então esses são os 6 movimentos do apetite concupiscível, tá? 3 para o bem, amor, desejo e gozo, e 3 para o mal, ódio, aversão e tristeza. E o apetite irascível? O apetite irascível, se o bem ainda não está presente, mas ele só vai estar presente se eu me empenhar, se eu me esforçar, se eu fizer algo para que isso aconteça. Então são 2 movimentos para o bem e 3 movimentos para o mal. Tá? Muito bem.
Os dois movimentos para o bem. O bem árduo está ausente no presente, mas um dia será possível eu ter esse bem. É um bem possível. O sentimento que eu tenho chama-se esperança. É o sentimento que surge. Então, eu sinto esperança de um dia alcançar aquilo. A esperança é produzida pelo apetite irracível. Agora, há um bem árduo, mas porém, e que ele está ausente, mas é impossível de ele chegar. Se algo é difícil, e é mais do que difícil, é impossível de se estar presente, então o sentimento que se produz é o desespero. Desespero. Que é o contrário da esperança, né? Esperança, desespero. E o mal também produz movimentos do apetite irracível. O mal árduo que está ausente, porém, se ele estivesse presente, ele seria superável. Então, é um mal que, se você enfrentar ele, ele é superável. Você pode superar aquele mal. O sentimento que se produz chama-se audácia. Você se sente audacioso em enfrentar um mal que é superável, mas que não vai ser tão fácil assim, não vai ser de primeira. Agora, existe o mal que está ausente, que é difícil e é insuperável. Então é um mal que, se ele vier, eu vou ter consequências ruins, e que enquanto esse mal estiver presente, eu vou ter problemas. Por exemplo, você começa a sentir uns sintomas de alguma coisa, começa a sentir umas dores, é um sinal que o corpo está dando, e aí aquilo não passa, aquilo vai crescendo, você vai ao médico, o médico diz: bom, eu suspeito que seja alguma coisa, e aí vamos fazer o exame para saber. Mas eu já te alerto, se for isso, te prepara, porque vai ser difícil. Você faz o exame e o médico diz: fica pronto em 15 dias. Qual é o sentimento que vai produzir em você nesses 15 dias que você ficará à espera do resultado do exame? Existe um mal que pode estar presente, pode chegar uma notícia má para você, e se chegar, você já sabe que vai ser muito difícil. Se for aquilo mesmo, vai ser difícil. O sentimento é o temor, é o medo. Então, esses são o que o mal produz de sentimento pelas paixões. E a última paixão, que não é uma paixão que pode ser distinguida
facilmente, a última paixão, ela é a ira, né? Que é como que a erupção irracível, né? A ira é como que quando algo lhe provoca uma mistura de sentimentos, de audácia, de aversão, ódio, esperança, desespero. Então é uma mistura. A ira é como que se fosse aquela salada mista, né, de todos os sentimentos das paixões, né? Então são essas as 11 paixões. Qual é a importância das paixões? As paixões, elas produzem grande influência sobre a vida do homem, sobre a vida física, sobre a vida intelectual, sobre a vida moral, sobre a vida física. O amor, o desejo, o gozo, a esperança tem um efeito imenso sobre a vida física da pessoa. O ódio, a aversão, a tristeza também, e assim por diante. Agora, é necessário não ser dominado pelas paixões, diz o nosso autor, né? Enfrentando as paixões que mais te atormentam, esforçando-te para adquirir em alto grau as virtudes contrárias, alcançando essas virtudes, poderás facilmente obter todas as demais, logo que se apresente a ocasião, pois as virtudes estão sempre unidas e relacionadas entre si, de modo que quem possui uma perfeitamente, tem todas as demais de prontidão à porta do coração. A educação das paixões, né, é muito importante, porque nós precisamos e devemos lutar e combater as paixões desordenadas, pois elas perturbam o nosso espírito e impedem a reflexão. O juízo sereno e equilibrado, uma pessoa extremamente dominada pelo ódio, ela fica meio cega, ela não consegue perceber corretamente as coisas. Então ela precisa combater a desordem das paixões. Elas excitam a imaginação, comprometem a paz do nosso espírito e da nossa consciência. Nós precisamos de uma vontade firme e uma decisão de vencer os impulsos das paixões e ultrapassar as paixões. Nós não vamos conseguir acabar com as paixões, né? As paixões só deixarão de existir um dia, quando nós morrermos e estivermos assim esticados em cima de um caixão. Aí não haverá mais nenhuma sensibilidade no homem. Do contrário, né? Ao contrário disso, sempre teremos que exercer o domínio sobre as paixões, porque elas são forças vitais, são forças indispensáveis para o homem fazer algo, porque o homem faz por vontade, ele não faz por instinto. Algumas coisas ele faz por instinto, mas a maioria delas ele faz por deliberação da vontade, mediante o impulso mediante o que lhe informa a razão. Então é preciso orientar todas as nossas paixões para o bem. O padre Roio Marim,
nesta obra magnífica, Teologia da Perfeição Cristã. Eu estou aqui ainda com a versão em espanhol, mas já tem a versão em português. Então, isso aqui é algo que eu recomendo vivamente, né? Nessa versão aqui, na página 371, em que o padre Rui Marim, ele vai falar sobre como orientar cada uma das paixões para o bem. Cada uma dessas 11 paixões nós podemos direcioná-las bem. Eu vou rapidamente falar cada uma delas. O amor precisa estar enclausurado, ele não pode estar solto. Podemos amar qualquer coisa, nem qualquer um, né? Então, o amor, ele precisa seguir uma ordem natural. Por exemplo, amar a família, amar as boas amizades, amar os estudos, amar a arte, amar a pátria. E na ordem sobrenatural, amar a Deus, amar a Jesus Cristo, amar a Nossa Senhora, amar aos anjos, amar a igreja, amar as almas, né? O ódio também pode ser canalizado para o bem. É uma força que você não conseguirá evitar, mas se você use o ódio para orientá-lo para o pecado. O que você vai odiar, já que tem que odiar, né? Eu não consigo não odiar, então eu vou odiar o pecado, os inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio, a carne. Eu vou odiar tudo aquilo que me afasta de Deus. Terceiro, o desejo. Eu não posso desejar qualquer coisa, então eu oriento o desejo para uma ambição legítima e proveitosa para a minha família, para o meu país, no âmbito natural. E no sobrenatural, eu vou desejar ser santo, desejar a santidade, a perfeição, alcançar as virtudes. A aversão ou a fuga, né? A aversão precisa ter um objeto que deveria ter aversão. Ela está inclinada para ter aversão para as coisas do qual ela deveria estar atraída. Então, eu preciso orientar a aversão para a coisa certa. Então, eu tenho que ter aversão ou fugir das ocasiões de perigo, né? Aquilo que pode comprometer a minha salvação e a minha santificação. O gozo ou o prazer. Eu tenho que orientar o gozo ou o prazer para o cumprimento perfeito da vontade de Deus. A minha alegria é fazer a vontade de Deus. Esse é uma boa orientação para a alegria. A tristeza. Não consigo evitar de ficar triste em algumas circunstâncias. Então eu oriento a tristeza para contemplar a paixão de Cristo. Então, eu contemplo a paixão de Cristo e uso essa sensibilidade para poder amar mais a Jesus Cristo, para contemplar as dores de Nossa Senhora, no sofrimento e nas perseguições que fazem contra a igreja. Então, eu sinto tristeza pelos cristãos perseguidos no Oriente Médio, na África. Também a tristeza por um mundo imoral que nós estamos vivendo.
pelos que sofrem, tristeza pelos que padecem dificuldades, pelos doentes, pelos pobres. Muito bem, a esperança, estamos terminando já. A esperança, ela precisa também ser bem orientada, porque tem gente que alimenta esperanças equivocadas. Então, a esperança, você direciona ela para uma felicidade não nessa terra, mas uma felicidade na vida eterna. E o desespero, a desesperança, muitas vezes vai ser inevitável sentir a desesperança, o desespero, mas também você pode orientá-las para o bem. Como que nós podemos orientar nossa desesperança? Para a desconfiança de nós mesmos. Nós devemos ter desesperança de um dia alcançar algo por nossas próprias forças. Também usar a desesperança para se abandonar mais à vontade de Deus. A audácia, uma pessoa audaciosa, que encorajada, né? Que está pronta para enfrentar o que vier. Então, uma pessoa audaz, né? Audaciosa, né? Bom, isso pode ser temeridade também. A pessoa pode tentar enfrentar uma coisa que ela não está pronta para enfrentar. Então, a audácia precisa saber direcionar bem a valentia, né? E o que melhor podemos aplicar a nossa audácia? A superar os obstáculos e as dificuldades que se apresentam no cumprimento do nosso dever. Então, já que você sente audácia, que você cumpra o seu dever, você se esforce, que você se empenhe, que você não entregue a molezas, não se entregue facilmente desistir no meio do caminho, né? Então, isso tudo será através da audácia, né? O temor. Do que devemos ter medo? Devemos ter medo de pecar. Então, já que vou sentir temor, direciono ele para o objeto certo. Que temamos o pecado e a consequência do pecado, que é o inferno. E por último, a ira. A ira, então eu tenho que transformar ela em santa indignação e uma arma contra o mal. Então, se você sente a ira, direciona ela para que isso se torne verdadeiramente uma santa indignação. Essas são as várias paixões e o modo de você exercer o domínio bom sobre elas, sabendo que é fundamental e principal que tudo isso seja feito num plano de vida espiritual, conversado com o diretor espiritual. Então é preciso que você mapeie a sua sensibilidade junto ao diretor espiritual. O que mais dessas coisas você sente? O que mais você sente? Amor, desejo, gozo, ódio, aversão, tristeza, esperança, desespero, audácia, temor, ira. Você precisa dar a conhecer os movimentos dos seus sentimentos, porque eles vão afetar a tua vida espiritual. Eles vão roubar a paz se eles estiverem desordenados. Então, a melhor forma de ordená-los
buscando a orientação segura do diretor espiritual para que ele te ajude a orientar essas forças para o teu bem, para o teu crescimento, para que você não perca a esperança. Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a entendermos os nossos sentimentos e purificar os nossos sentimentos. Sentimento não é bom nem ruim, sentimento é sentimento. Todos teremos, eles serão bons na medida em que nós soubermos usá-los e direcioná-los para Deus. Foi assim que Nossa Senhora realizou. Todo o seu coração, toda a sua força vital estava voltada ao cumprimento da vontade de Deus. Peçamos a ela que nos ensine a também valorizar os nossos sentimentos e direcioná-los com cuidado, com carinho, para que eles possam encontrar o caminho da santidade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.